Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Maria tinha uma vida relativamente tranquila e nunca havia experimentado nada semelhante antes. Naquela noite específica, ela acordou repentinamente e percebeu que não conseguia se mover. Seus olhos estavam abertos, mas o resto do corpo estava completamente paralisado. O pânico começou a se instalar quando ela tentou, em vão, mover os dedos, braços ou pernas. Era como se seu corpo estivesse preso por uma força invisível e implacável. Enquanto lutava contra a imobilidade, Maria começou a sentir uma presença no quarto. Inicialmente, ela pensou que poderia ser apenas sua mente pregando peças nela. Contudo, a sensação de ser observada tornou-se cada vez mais intensa e inegável. Ela tentou virar a cabeça para identificar a origem dessa sensação, mas seu corpo não respondia. Foi então que ela viu uma sombra escura no canto do quarto. A figura não tinha forma definida, mas parecia absorver a pouca luz que havia, tornando-se um vazio negro profundo. A sombra parecia ter uma consciência própria, como se estivesse ciente da presença de Maria e observando-a com um interesse sinistro. O medo que Maria sentiu nesse momento foi avassalador. Ela queria gritar, mas sua voz estava presa na garganta, sufocada pela paralisia. Conforme Maria observava, a sombra começou a se mover lentamente na direção dela. Cada movimento parecia calculado, como se a entidade estivesse saboreando o terror que estava causando. A sombra crescia em tamanho e densidade, assumindo uma forma mais ameaçadora à medida que se aproximava. Maria podia sentir seu coração batendo descontroladamente, cada batida ressoando em seus ouvidos como um tambor de guerra. A sombra finalmente chegou à beira da cama, e Maria sentiu uma pressão imensa em seu peito. Era como se a própria sombra estivesse empurrando contra ela, restringindo sua respiração e aumentando seu pavor. Seus olhos estavam fixos na figura, e ela podia sentir uma presença maligna emanando dela, uma sensação de malevolência pura que parecia consumir todo o ar do quarto. No ápice de seu terror, Maria começou a lutar com mais fervor contra a paralisia. Lentamente, como se estivesse rompendo uma barreira invisível, ela começou a recuperar o controle de seu corpo. Primeiro, seus dedos começaram a se mexer, depois suas mãos, braços e finalmente suas pernas. Com um esforço tremendo, ela conseguiu se sentar na cama, e no instante em que se moveu, a sombra desapareceu tão repentinamente quanto havia aparecido. Maria ficou sentada na cama, ofegante e suada, tentando entender o que havia acontecido. A sensação de opressão desapareceu, e o quarto parecia normal novamente. Contudo, a experiência deixou uma marca profunda nela. Nos dias seguintes, ela pesquisou sobre o que poderia ter causado a visão da sombra. Descobriu que muitos outros haviam passado por experiências semelhantes durante a paralisia do sono, frequentemente relatando figuras sombrias ou presenças malignas em seus quartos. A história de Maria não é única. Muitas pessoas ao redor do mundo têm relatado encontros com sombras durante episódios de paralisia do sono. Essas figuras são descritas de várias maneiras, mas a sensação de medo intenso e a crença de que essas sombras são conscientes e malignas são comuns em quase todos os relatos. A história de Maria e de muitos outros que passaram por experiências semelhantes destaca a complexidade e o mistério da paralisia do sono. Embora a ciência ofereça explicações racionais, o terror sentido por aqueles que veem a sombra no quarto é um lembrete poderoso do poder da mente humana e dos enigmas que ainda cercam o mundo dos sonhos e do sono.
Esta figura enigmática, que aparece como um homem alto e sombrio usando um chapéu de aba larga, tem sido vista por inúmeras pessoas ao redor do mundo, sempre durante episódios de paralisia do sono. A história a seguir detalha uma dessas experiências, vivida por um homem chamado Pedro, e explora as possíveis razões por trás dessas visões aterrorizantes. Pedro era um jovem saudável, com uma vida normal e sem histórico de distúrbios do sono. No entanto, certa noite, ele acordou subitamente no meio da madrugada, paralisado. Seus olhos estavam abertos, e ele podia ver claramente o ambiente ao seu redor, mas seu corpo estava completamente imóvel. O pânico rapidamente tomou conta dele quando percebeu que não conseguia mover nenhum músculo, nem mesmo gritar por ajuda. Enquanto lutava contra essa paralisia, Pedro começou a sentir uma presença estranha no quarto. Havia uma sensação de opressão e um frio gélido que parecia emanar de algum lugar próximo. Foi então que ele notou a figura sombria no canto do quarto. A figura era alta, vestida com um casaco longo e escuro, e usava um chapéu de aba larga que obscurecia suas feições. Pedro não conseguia ver o rosto do homem, mas podia sentir os olhos da figura fixos nele. O medo que Pedro sentiu foi indescritível. O homem do chapéu começou a se mover lentamente em direção a ele, cada passo ecoando no silêncio do quarto. A figura parecia deslizar pelo chão, movendo-se de maneira sobrenatural, sem fazer nenhum ruído. Pedro tentou desesperadamente se mover, mas seu corpo não respondia. O terror aumentava à medida que a figura se aproximava. Quando o homem do chapéu chegou à beira da cama, Pedro podia sentir sua presença de maneira quase palpável. A figura se inclinou sobre ele, e Pedro podia sentir o peso da opressão e um cheiro estranho, metálico e frio. Foi nesse momento que ele percebeu algo ainda mais aterrorizante: o homem estava sussurrando. Embora Pedro não pudesse entender as palavras, o tom era ameaçador e cheio de malícia. Pedro estava à beira do desespero, e foi então que, com um esforço colossal, ele conseguiu mover um dedo. Esse pequeno movimento pareceu quebrar o feitiço da paralisia. Gradualmente, ele recuperou o controle de seu corpo e, com um sobressalto, sentou-se na cama. O homem do chapéu desapareceu no instante em que Pedro se moveu, como se tivesse se dissolvido no ar. O quarto estava novamente silencioso e normal, mas o medo persistia. Nos dias seguintes, Pedro foi atormentado pela lembrança vívida do encontro. Ele começou a pesquisar sobre paralisia do sono e descobriu que muitas outras pessoas relataram experiências semelhantes com o homem do chapéu. Essas figuras eram quase sempre descritas de maneira semelhante, altas, vestindo chapéus de aba larga, e com uma presença assustadora e ameaçadora. A figura do homem do chapéu tem várias interpretações, tanto na psicologia quanto no folclore. Psicologicamente, alguns especialistas sugerem que essas visões são uma manifestação de medo e ansiedade. Durante a paralisia do sono, o cérebro está parcialmente acordado, mas o corpo permanece na fase REM do sono, onde a paralisia muscular ocorre naturalmente para impedir que a pessoa atue seus sonhos. No entanto, esse estado intermediário pode levar a alucinações hipnopômpicas, já ao acordar, ou hipnagógicas, já ao adormecer, que são incrivelmente vívidas e assustadoras. A figura do homem do chapéu pode ser um arquetípico medo do desconhecido e da vulnerabilidade. Chapéus de aba larga muitas vezes obscurecem a identidade de quem os usa, acrescentando um elemento de mistério e medo. Além disso, o homem do chapéu pode representar uma figura de autoridade ou ameaça, amplificando a sensação de impotência experimentada durante a paralisia do sono. Culturalmente, o homem do chapéu tem paralelos com várias figuras do folclore e da mitologia. Em algumas culturas, ele é comparado ao Old Eagle da mitologia britânica, uma bruxa que se senta no peito das vítimas enquanto elas dormem, causando terror e paralisia. Em outras, ele é associado a figuras sombrias que representam a morte ou maus presságios. Independentemente da interpretação, a experiência de ver o homem do chapéu é profundamente perturbadora. Para aqueles que o veem, a sensação de que a figura é real e consciente é inegável. O impacto psicológico pode ser duradouro, levando a distúrbios de sono e ansiedade. Alguns indivíduos relatam medo de dormir ou preferem evitar dormir sozinhos, temendo que a figura possa retornar. Para Pedro, a experiência foi um ponto de inflexão.
Ele começou a tomar medidas para melhorar sua higiene do sono, estabelecendo uma rotina de sono regular e evitando estímulos estressantes antes de dormir. Ele também consultou um especialista em sono, que explicou mais sobre a paralisia do sono e ofereceu técnicas de enfrentamento para reduzir a frequência e a intensidade dos episódios. A história de Pedro é apenas uma entre muitas sobre o homem do chapéu. Apesar das explicações racionais, a figura continua a ser um mistério profundo no estudo do sono e das alucinações. Para aqueles que o veem, o impacto é inegável, deixando uma marca duradoura na percepção do mundo do sono e dos sonhos. A figura do homem do chapéu, com sua presença sinistra e ameaçadora, permanece como um enigma que assombra tanto os que dormem quanto os estudiosos do sono. Sofia sempre teve uma rotina de sono irregular devido ao seu trabalho exigente como enfermeira em um hospital movimentado. As longas horas e o estresse constante começaram a afetar sua qualidade de sono, levando a episódios frequentes de paralisia do sono. Naquela noite específica, após um turno particularmente exaustivo, ela se deitou na cama, exausta, e rapidamente adormeceu. Algumas horas depois, Sofia acordou abruptamente, mas algo estava errado. Ela imediatamente percebeu que não conseguia se mover. Seu corpo estava completamente paralisado, e a sensação familiar de pânico começou a se instaurar. Seus olhos estavam abertos, permitindo-lhe ver o quarto ao seu redor, mas era como se uma força invisível a mantivesse imobilizada. Ela tentou mover os dedos, mas eles não responderam. Tentou gritar, mas sua voz estava presa na garganta. Enquanto lutava contra a paralisia, Sofia ouviu um som que fez seu coração gelar no choro de uma criança. O som parecia vir do canto do quarto, aumentando em volume e intensidade a cada momento. O choro era angustiante, cheio de desespero e tristeza, e parecia ecoar nas paredes do quarto. Sofia sentiu uma onda de medo e tristeza tomar conta dela. Ela não tinha filhos e não havia nenhuma criança em sua casa. O som era inexplicável e aterrorizante. A incapacidade de se mover ou gritar tornava a situação ainda mais insuportável. Sofia tentou racionalizar o que estava acontecendo, mas o choro da criança era tão real e vívido que era impossível ignorá-lo. Ela começou a sentir lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto o som penetrava sua mente, preenchendo-a com uma sensação de impotência absoluta. O choro continuou, cada vez mais alto e desesperado. Sofia tentou virar a cabeça na direção do som, mas seu corpo não respondia. A sensação de ser observada começou a crescer, e ela percebeu que não estava sozinha. A presença no quarto era palpável, carregada de uma energia negativa que parecia envolver tudo ao seu redor. O choro da criança parecia carregar não apenas tristeza, mas também uma sensação de malícia, como se algo ou alguém estivesse usando esse som para causar medo e desespero. Sofia estava à beira do colapso, presa entre o sono e a vigília, sem poder escapar. Com um esforço titânico, ela finalmente conseguiu mover um dedo, depois a mão, e finalmente, com um grito de angústia, sentou-se na cama. O choro parou instantaneamente, e o quarto estava novamente em silêncio. Ela estava ofegante e suada, com o coração batendo descontroladamente. A experiência havia terminado, mas o impacto emocional permaneceu. Nos dias seguintes, Sofia foi atormentada pela lembrança do choro da criança. Ela começou a ter medo de dormir, temendo que o som pudesse retornar. Cada pequeno barulho durante a noite a fazia pular de medo. Decidida a entender o que havia acontecido, Sofia começou a pesquisar sobre paralisia do sono e descobriu que muitas pessoas tinham experiências semelhantes, incluindo sons de crianças chorando. A história de Sofia é um exemplo poderoso do quão impactante a paralisia do sono pode ser e de como as alucinações associadas a ela podem deixar uma marca duradoura. A criança chorando é apenas uma das muitas manifestações possíveis, mas sua natureza angustiante a torna especialmente perturbadora. A capacidade do cérebro de criar essas experiências vívidas e aterrorizantes durante a paralisia do sono continua a ser um campo fascinante de estudo, revelando os profundos mistérios do sono e da mente humana. Joaquim sempre foi uma pessoa prática e cética. Trabalhava como engenheiro e tinha uma abordagem científica para a vida.
Ele nunca tinha dado muita atenção a histórias de fantasmas ou fenômenos sobrenaturais. No entanto, tudo mudou após uma noite que ele jamais esqueceria. Naquela noite específica, Joaquim foi para a cama exausto após um longo dia de trabalho. Ele rapidamente caiu em um sono profundo, mas algumas horas depois, acordou subitamente. Seus olhos se abriram, e ele percebeu que estava deitado de costas, olhando para o teto. Foi então que ele tentou se mexer e percebeu que não conseguia. Seu corpo estava completamente paralisado. Imediatamente, uma sensação de pânico começou a tomar conta dele. Ele tentou mover os braços, as pernas, a cabeça, mas nada respondia. O único som no quarto era o de sua respiração rápida e superficial. Foi então que ele sentiu a presença. Algo estava no quarto com ele, algo que ele não podia ver, mas podia sentir de maneira inconfundível. O ar parecia mais denso, mais pesado, como se estivesse carregado de eletricidade estática. De repente, Joaquim sentiu uma pressão esmagadora em seu peito, como se algo invisível e imensamente pesado estivesse sentado sobre ele. A pressão era tão intensa que dificultava a sua respiração. Ele sentiu como se estivesse sendo sufocado, e o medo que sentiu naquele momento foi além de qualquer coisa que já havia experimentado. Seu coração batia descontroladamente, e ele tentou desesperadamente gritar, mas sua voz não saiu. Enquanto lutava para respirar, a pressão no peito continuava a aumentar. Joaquim sentiu como se estivesse sendo esmagado por uma força invisível. A sensação era de uma presença maligna, algo que não queria apenas assustá-lo, mas fazer-lhe mal. Seus pensamentos corriam freneticamente, tentando entender o que estava acontecendo, mas nenhuma explicação racional parecia se encaixar. Ele começou a ver formas sombrias no canto de sua visão periférica, figuras indistintas que pareciam se mover nas sombras do quarto. Embora não pudesse ver claramente, sentia que essas figuras estavam de alguma forma ligadas à pressão em seu peito. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, e a sensação de impotência aumentava seu desespero. Após o que pareceu uma eternidade, Joaquim começou a sentir um leve formigamento em seus dedos. Com um esforço monumental, ele concentrou toda a sua energia em mover um dedo, e lentamente, conseguiu fazê-lo. O movimento pequeno, mas significativo, parecia quebrar o feitiço da paralisia. Gradualmente, ele recuperou o controle de suas mãos, braços e finalmente todo o corpo. Quando ele conseguiu se sentar na cama, a pressão no peito desapareceu instantaneamente. O quarto parecia normal novamente, mas Joaquim estava suado, ofegante e com o coração ainda batendo descontroladamente. Ele se levantou da cama e acendeu todas as luzes do quarto, tentando dissipar o medo que ainda o envolvia. Nos dias seguintes, Joaquim não conseguia parar de pensar na experiência. Ele começou a pesquisar sobre paralisia do sono e descobriu que muitas pessoas ao redor do mundo relataram experiências semelhantes, especialmente a sensação de pressão no peito. Esses relatos muitas vezes incluíam a presença de figuras sombrias e uma sensação esmagadora de medo e impotência. A paralisia do sono continua a ser um campo fascinante de estudo, revelando os complexos mecanismos do cérebro e do sono. Para aqueles que a vivenciam, a compreensão e a gestão da condição podem transformar uma experiência assustadora em uma oportunidade para explorar os mistérios da mente humana. A história de Joaquim, como tantas outras, destaca a resiliência humana e a capacidade de enfrentar e superar o desconhecido, mesmo nas profundezas da noite. Mariana sempre foi uma estudante dedicada e trabalhadora. Estava no 2º ano de sua graduação em psicologia e, frequentemente, passava noites em claro estudando para provas e completando trabalhos. Esse ritmo intenso de estudos começou a afetar seu sono, tornando-o cada vez mais irregular e interrompido. Em uma dessas noites, após horas de estudo, ela finalmente foi para a cama, exausta. Algumas horas depois, Mariana acordou subitamente. Seus olhos estavam abertos, mas ela não conseguia mover um único músculo do corpo. O quarto estava mergulhado em uma escuridão silenciosa, mas havia uma sensação estranha no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ela tentou mexer os braços, as pernas, até mesmo gritar, mas seu corpo não respondia. A familiar sensação de pânico começou a se instaurar.
Foi então que ela ouviu os sussurros. No início, eram suaves e indistintos, como o som do vento passando pelas folhas. Mariana tentou focar no som, na esperança de entender o que estava sendo dito, mas os sussurros pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo, impossibilitando a identificação de uma fonte específica. As vozes eram múltiplas, sobrepostas, criando uma cacofonia que preenchia o quarto. Os sussurros variavam em tom e intensidade. Alguns eram graves e roucos, outros agudos e rápidos. Mariana não conseguia distinguir palavras específicas, mas o tom geral era ameaçador, como se as vozes estivessem conspirando contra ela. A sensação de ser observada crescia a cada segundo, e o medo se transformava em terror absoluto. Cada tentativa de se mover ou gritar era frustrada pela paralisia implacável. Enquanto os sussurros continuavam, Mariana começou a ver sombras se movendo no canto de sua visão periférica. Formas indistintas que pareciam se contorcer e se aproximar dela. A sensação de opressão aumentava, e ela sentia como se estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. A angústia era insuportável, e a sensação de impotência total a fazia querer desesperadamente escapar daquela situação. Após o que pareceu uma eternidade, Mariana finalmente conseguiu mover um dedo. Esse pequeno movimento desencadeou uma reação em cadeia, e gradualmente, ela recuperou o controle de seu corpo. Com um sobressalto, ela se sentou na cama, ofegante e suada. Os sussurros cessaram instantaneamente, e o quarto voltou ao silêncio normal. Mariana estava tremendo, com o coração batendo acelerado, tentando processar o que acabará de acontecer. Nos dias seguintes, Mariana não conseguia parar de pensar nos sussurros. A experiência a deixou profundamente abalada, e ela começou a ter medo de dormir. Cada ruído durante a noite a fazia pular, e a sensação de ser observada não a deixava. Decidida a entender o que havia ocorrido, ela começou a pesquisar sobre paralisia do sono e descobriu que muitas outras pessoas haviam tido experiências semelhantes. A paralisia do sono é um estado em que o corpo está paralisado, mas a mente está parcialmente acordada. Durante esse estado, é comum experimentar alucinações auditivas e visuais, que podem ser extremamente vívidas e assustadoras. Os sussurros são uma manifestação comum dessas alucinações, resultantes do cérebro tentando fazer sentido do estado confuso entre o sono e a vigília. A experiência dos sussurros durante a paralisia do sono pode ser aterrorizante, mas é também um lembrete da complexidade da mente humana e de como o sono, um estado aparentemente simples, pode esconder mistérios profundos e fascinantes. Para Mariana, essa experiência foi um despertar para a importância de cuidar do sono e da saúde mental, e uma lição sobre a força interior necessária para enfrentar e superar nossos maiores medos.